Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome aí é Hugo Garcês. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Hugo Garcês. Hoje a gente vai falar sobre duas coisas bem importantes, hein? A gente vai falar sobre Take Profit e Stop Loss, como posicionar corretamente na operação. Hoje aí você vai aprender a definir o takeão para poder pegar aquelas operações aí de 1000 pontos e também aprender a posicionar o stop loss para não sair nas correções do preço. Essa é uma aula muito importante aí, eu tenho certeza que se você entender o conceito aqui, você vai começar a melhorar os seus resultados e a partir dessa aula vai te ajudar bastante. Então fica aí até o final, vamos embora aqui pro vídeo e sem enrolação, meu filho. Já vamos compartilhar a tela aqui do SD Stop Y. É claro que para seguir um conceito de análise, existem alguns pontos que são fundamentais para você aprender a estar negociando, né? Que é justamente o primeiro conceito é sempre você estar vindo do gráficos maiores até o gráfico que você gosta de operar. Por exemplo, se você gosta de operar o gráfico M15, comece a fazer suas análises no gráfico mensal, no gráfico semanal, no gráfico diário ali, comece a perceber as confluências para poder encontrar os melhores pontos de negociações para ir no gráfico M15 e você só aguardar as confirmações aí efetuar a sua negociação. No caso do SDJPY aqui, ele não está numa situação bem legal para a gente estar discutindo assim. Então vamos procurar outra paridade. Uma paridade um pouquinho mais bem definida a tendência aí. Deixa eu ver aqui, gráfico M15. Pode ser aqui, ó. Então olha só, aqui no GBP AUD, o que a gente tem aqui no GBP AUD? Cara, se a gente jogar no gráfico semanal aqui do preço, né, a gente tem essa oscilação aqui do mercado. Então, qual que é o primeiro conceito para você começar a fazer as suas análises? É simplesmente você começar a encontrar os pontos de negociações aqui nos gráficos maiores. Nessa situação, eu vou fazer uma análise muito mais simples. Eu vou marcar uma linha na mínima da semana passada. Vou marcar uma linha na máxima daqui da semana passada do GBP AUD. O que vai acontecer? Aqui eu já tenho as minhas marcações de canal. Então, fazendo essa marcação da mínima e da máxima, eu já consigo encontrar um canal e já consigo entender a oscilação do preço. Jogando aqui no gráfico de 1 hora, eu já percebo essa oscilação um pouquinho mais claro. Então, eu tenho essa situação aqui do preço marcada. Então, eu já começo a perceber que o preço está numa região de suporte. O que está acontecendo aqui? Essa região de suporte é até uma região antiga de resistência aqui, ó, que rompida. O preço chegou lá nessa região de 1,81942 e acabou retornando aqui. Então, essa região, existe uma região que é interessante aqui da gente buscar um tipo de operação. Fazendo esse conceito aqui, esse entendimento, eu vou lá para o gráfico M15 e aí eu percebo, falar, bom, aqui no gráfico M15, a gente começa a definir os tipos de operações que a gente vai fazer, né? Se eu olho um preço em tendência de baixa, não tem como eu buscar um tipo de operação que não seja venda. Pelo menos de início, entendeu? Então, se eu olho o preço numa tendência de alta, não tem como eu buscar outro tipo de operação senão a compra do preço. Porque eu sempre vou acreditar na continuação de tendência do preço. Mesmo que fulano de tal venha falar que está vendendo, mesmo que fulano de tal fale que não é para vender, ou que não é para comprar, que não é para operar a favor daquela tendência, eu tô pouco me lixando com o que o cara tá falando, entendeu? Eu sempre vou operar a favor da tendência, mesmo que a tendência do preço continue há muito tempo, há 10 anos de tendência de alta, eu continuo operando a favor da tendência. Então, para eu definir o take profit e o stop loss, eu sempre vou ter que encontrar os canais, né? E um canal, ele é formado por uma resistência e um suporte. Então, toda a movimentação do preço que acontece entre uma resistência e um suporte, essa movimentação, ela ocorre dentro do canal. Aqui a gente tem a resistência e aqui a gente tem um suporte. Eu preciso encontrar esses canais de oscilação aqui do preço, que são justamente as referências que eu tenho que encontrar no gráfico para poder começar a projetar os meus níveis de take profit e de stop loss. Então, quanto mais claro tiver essa oscilação, melhor para mim, né? Então, aqui no gráfico, como é que eu consigo encontrar uma região de resistência e de suporte? Cara, eu vou olhar aqui aonde o preço está agora, ele está nessa região, né? E vou marcar aqui uma linha aqui. E aí eu vejo se não está muito longo. Se estiver muito longo, eu posso até diminuir um pouquinho mais desse canal aqui. Posso marcar uma região de resistência aqui em cima. A minha região de suporte, ela já está marcada. Ela já está definida aqui, ó. Então, aqui está a minha região de resistência. E aqui está a minha região de suporte. Então, essa oscilação que está acontecendo aqui do preço é o meu canal.
Então aqui tem uma oscilação do preço. O preço vem na resistência, vem no suporte, volta na resistência, vem no suporte, volta na resistência, vem no suporte, volta na resistência. Então aqui tem uma situação interessante, né, de eu efetuar a minha operação nesse tipo de rompimento. Então qual que é o primeiro conceito aqui? Eu efetuar uma negociação de venda acreditando nessa tendência quando essa confluência aqui, ó, acontecer. Ou seja, quando tiver um rompimento dessa região de suporte. Quando acontecer isso, eu vou estar me preparando para uma negociação de venda. Então, na hora de negociar uma venda a favor da tendência, eu vou precisar identificar os pontos que eu vou posicionar o meu stop e o meu take profit. E o meu take profit, quer dizer, o meu stop, ele é posicionado através dos níveis de ferramenta de Fibonacci de retração. O que vai acontecer? Eu vou projetar a ferramenta de Fibonacci de expansão, de retração, no caso, dentro desse canal de oscilação aqui, que é o canal de oscilação atual do preço, é onde ele está agora. Vou fazer a projeção de retração, seguindo o conceito de retração. O que é retração? Retração ela é uma movimentação do preço contra a tendência. Qual que é a tendência aqui? É uma tendência de baixa, então eu vou projetar contra a tendência. Fazendo isso, eu vou marcar uma linha aqui, ó, no nível 100 de Fibonacci de retração. O que isso quer me dizer? Quer dizer o seguinte, que se a partir desse momento aqui o preço começa a retornar, ele entra no canal da retração. Ponto 1. Então, ele tem esses níveis aqui, ó, para sentir dificuldade. O que isso significa? Significa que ele pode bater em qualquer um desses níveis aqui e retornar. Qualquer um desses níveis aqui para poder retornar e aí seguir a tendência, romper o canal e ir embora, né? Então, quando o preço rompe o nível 100 de Fibonacci de retração, está me dando um indício que essa correção, essa realização de lucro, esse pullback, ele está chegando ao fim. Então, nesse momento aqui, eu vou buscar e mudar a minha operação. Se eu estou efetuando uma negociação de venda aqui, eu começo a mudar o meu mindset. Peraí! Pega essa peça aí! E vou buscar operações de compra na hora que o rompimento estiver confirmado aqui em cima. Por quê? Porque o preço está caracterizando o fim de uma tendência de baixa e início de uma reversão, de uma possível reversão. Então, tendo esse conceito em vista, se o preço rompe aqui, existe a situação de o mercado realizar o lucro. Ou seja, se eu estou numa negociação nessa região, o preço ele pode romper e pode retornar fazendo as correções para depois cair. Essa movimentação ela é muito natural de acontecer porque ela precisa, que o preço precisa estopar a galera, né? Vamos pegar só um exemplo aqui rapidão antes da gente continuar. 1 hora depois. Então aqui, só pegando esse exemplo aqui rapidão, olha só, eu entro numa negociação no rompimento dessa região e o mercado ele vem e faz essa correção. Então eu preciso me proteger desse tipo de correção aqui do preço, ó. E a única maneira que eu consigo me proteger de uma possível correção do preço é justamente entendendo sobre o posicionamento do stop loss. E o posicionamento do stop loss ele tem que ser da maneira que eu acabei de explicar. Você tem que se livrar das correções do preço. Até onde que vai a correção? Até o nível 100 de Fibonacci de retração. Então, vou fazer essa projeção aqui, ó, contra o meu canal, já que aqui no caso a gente mudou, a tendência é de alta, né? E o meu stop ele tem que ser posicionado abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração, ou seja, abaixo do fim da correção do preço. Por quê? Quando o mercado romper aqui, isso significa que não vale mais a pena eu continuar na minha negociação, porque as probabilidades do preço elas estão tendendo a mudar. Então, faço o ponto de compra aqui, nesse rompimento, o mercado corrige, não vem buscar o meu stop, e depois voltar subindo. Então eu só conseguiria ter um resultado positivo nessa negociação levando em consideração esse conceito e aplicando na minha operação. Vamos voltar aqui para o GBP/USD. Então, na hora que, se o preço romper aqui, eu vou precisar levar o conceito de, cara, eu só vou querer sair da minha negociação quando o preço caracterizar reversão de tendência, quando as probabilidades de movimentação do preço elas não estiverem mais a favor da minha operação, né? Então, tendo isso em vista, rompimento aqui embaixo, o posicionamento do stop loss ele sempre será acima do nível 100 de Fibonacci de retração, né? Então, posicionamento do stop aqui, né? Se o mercado corrigir e fizer isso aqui, eu tô boneco na negociação, eu continuo ainda na operação porque o preço ainda não
não caracterizou o fim da tendência de baixa, ele simplesmente fez uma correção um pouquinho maior, como pode acontecer. E se tiver o caso do preço realizar o lucro até o 100%, como já aconteceu, né, se torna uma operação muito bonita, porque você vê isso na prática acontecendo. Agora falar o seguinte, pô, beleza, entendi do posicionamento do stop loss aqui. E o meu take profit numa situação aqui de abertura de negociação de venda. Simples, se você vai operar a favor da tendência, né, você pode projetar o nível 423.6 até o nível 0 e você vai botar ele aqui a partir do suporte do canal, né, do canal de oscilação atual. Se fosse uma resistência, seria a partir da resistência do canal de oscilação atual na tendência de alta. E você vai procurar o nível 161.8. Procurou o nível 161.8, você vai abrir a sua negociação e você tem uma oportunidade aqui de estar buscando 2.092 pontos em uma única negociação. Então, na hora que você abre a sua operação, o seu posicionamento do seu stop ele é acima do nível 100 de Fibonacci de retração e o seu take profit ele vai ficar um pouquinho mais aqui também para dar aquele espaçozinho para o preço respirar. Beleza? Então, dessa maneira aí que você entende como que tem que posicionar o stop loss e a importância de saber posicionar o stop loss e o take profit aí, um take profit com muito mais chances e muito mais oportunidade do preço chegar lá. Dessa maneira você consegue aumentar a qualidade das suas negociações. Cadê a dor de cabeça? Saiu, sumiu. Saiu? Foi pra casa da... Porque você se livra de correções de preço e você tem, sabe exatamente até onde o preço pode chegar medindo os níveis de Fibonacci para definir o take profit. Fazendo essa definição, eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, esse aí foi o nosso vídeo, conteúdozinho bem técnico, espero que tenha te ajudado. Deixa o like aí, né? Se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!